O plenário da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, votou e decidiu soltar 5 deputados da casa que foram presos pela Lava Jato. Serão soltos André Correia, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins, Marcos Vinícius Nescau e Marcos Abraão. A votação foi determinada pela ministra Carmen Lúcia, do STF, atendendo a um pedido das defesas dos presos. Os deputados foram alvos da Operação Furna da Onça, que investigou um esquema de corrupção na Alerj, comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral e que contou com a participação de parlamentares, empreiteiras e da Federação das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. E aí, Josias, o que você achou da decisão? Nós estamos vivendo a era do escárnio. Essa decisão de soltar 5 deputados estaduais presos há quase um ano no Rio de Janeiro é parte do grande esforço que se realiza para que o Brasil retome a sua rotina de descaramento. Foi com o aval do Supremo Tribunal Federal que a Assembleia Legislativa do Rio abriu a porta das celas desses 5 acusados de receber uma mesada durante os governos corruptos do Sérgio Cabral e do seu pupilo Pezão. Num julgamento que foi realizado em maio, por um placar apertado de 6-5, como costuma ocorrer no plenário do Supremo, os ministros do Supremo converteram os legislativos estaduais em espécies de tribunais de exceção. Ficou entendido, nesse julgamento, que as assembleias legislativas têm poderes para anular ordens de prisão contra deputados estaduais, sustar ações penais, rever medidas cautelares, como o afastamento do mandato, por exemplo. Esse modelo que iguala políticos a seres inimputáveis, como crianças e alguns índios isolados da Amazônia, ele já vigora no âmbito do Congresso Nacional desde 2017. Foi naquele ano que a primeira turma do Supremo suspendera o mandato do Aécio Neves, impôs ao Aécio, então senador nessa época, o recolhimento domiciliar noturno. Aí a defesa do Aécio chiou, o caso subiu para o plenário do Supremo e ali decidiu-se transferir a palavra final sobre os infortúnios do Aécio para o plenário do Senado. Não deu outra. No melhor estilo, uma mão suja a outra, os colegas do Aécio devolveram o mandato a ele e revogaram a reclusão noturna. Alega-se, no caso federal e também no caso dos deputados estaduais, que a Constituição assegura imunidade aos parlamentares, tanto os federais como os estaduais. Aí vale a pena a gente lembrar que a Constituição de 88 foi elaborada nas pegadas da queda da ditadura militar. E ela, de fato, a Constituição deu imunidade aos políticos eleitos para que eles pudessem exercer os seus mandatos com independência de opinião, de atos, mas não se imaginava naquela época que esse antídoto da imunidade fosse ser convertido num futuro longínquo nesse veneno da impunidade que a gente está verificando hoje. Vera. A ministra Carmen Lúcia deu um prazo, para que a casa decidisse, na verdade. Ela fez isso com base nessa decisão que o Josias também esmiuçou. E aí o plenário da Alerj decidiu, numa sessão muito tensa, com muitos protestos, soltar os deputados presos, com voto favorável do PT, voto favorável de uma parcela do PSL, do presidente Jair Bolsonaro, prevaleceu o espírito de corpo. Eles fizeram questão ali de fazer discursos de que não estavam eximindo ninguém de culpa e que o julgamento pelos crimes cometidos caberia à justiça. Eles estavam só se manifestando sobre a legalidade da prisão, mas é óbvio que isso foi um julgamento e todo ele voltado para um corporativismo absurdo, e é um absurdo, é uma excrescência que o Supremo Tribunal Federal tenha estendido às assembleias algo que já era absurdo no Congresso. Então você tem aí exatamente o que o Josias falou, uma cláusula ali de inimputabilidade e de você não pode acessar nenhum parlamentar, você não pode prender mais nenhum parlamentar. Eles têm ali nos seus mandatos um foro privilegiadíssimo, muito mais do que era antes. Então, um absurdo, decisão absurda do Supremo lá atrás, tendo efeitos nefastos agora na Assembleia do Rio, que é notadamente um antro de corrupção, que tem aí denúncias de mesada no governo do Sérgio Cabral, governo do Pezão, e muitas delas fartamente documentadas, e agora esse pessoal vai sair e vai poder voltar a exercer os mandatos também, Brau. Constantino.
Pouco a acrescentar, né? É um absurdo, é um escárnio, é revoltante. O Rio de Janeiro é um experimento social fracassado, né? E a Alerj é isso aí. A política do Rio é isso aí, dominada pelo crime, né? Então é uma coisa nojenta. Vamos lembrar que é mais de 50 milhões de reais a acusação de desvios ali. Vários deles ganhavam não só mais de 1 milhão para suas campanhas, mas mesada para si, né? De 50 a 80 mil reais por mês. Eu fico impressionado sempre com como no mundo da política o dinheiro circula com essa facilidade, sem nenhum contato com a realidade, na iniciativa privada, que é quem cria a riqueza para poder pagar essa fatura, né? Será que esses deputados, essa turma tem noção do que é preciso você fazer na iniciativa privada, você trabalhar, você arriscar, você ter uma ideia original para você poder ganhar 80 mil reais por mês? Então, isso em Brasília e nas câmaras municipais e estaduais é assim, o sujeito consegue lá o cargo, é eleito e aí pede uma mesada, porque a gente tem que pensar na origem, além da impunidade, que é o convite ao crime, né? A origem é o seguinte, é o excesso de poder e recursos concentrados na canetada desse pessoal. Eles conseguem criar dificuldades para vender facilidades ilegais, eles conseguem criar leis que podem destruir setores ou beneficiar amigos do rei. Então, esse excesso de poder concentrado no Estado, em todas as suas esferas, está no epicentro desses problemas, né? Além da impunidade. A impunidade é o que nós estamos vendo prosperar hoje, né? Quer dizer, corrupto não condena corrupto, né? O espírito de corpo é isso aí, vamos nos proteger aqui, porque amanhã posso ser eu, né? Tem muito pouca gente honrosa que merece realmente o benefício da dúvida ali dentro, né? A gente sabe como é que funciona, e aí você vai criando uma casta de privilegiados totalmente blindada da lei que vale para nós, réis mortais. Então, tudo isso é muito revoltante e é aquela lenha que vai sendo jogada, né? Aquele combustível que vai sendo jogado na fogueira da revolta social, até o dia que sai de controle. Aí não se entende por que saiu do controle. Às vezes em países que estão em situação melhor do que a nossa, né? Como é o caso do Chile. Então, esse pessoal, essa turma do andar de cima, fica brincando com fogo, acendendo fósforo num paiol de pólvora, até o dia que explode.